Coisa linda, coisa linda. Pessoal, uma salva de palmas. Igor Coelho, Rafa Xavier e Manuela Vilela. E aí, gente, boa tarde. Estamos quase chegando ao final aqui, né, dos 2 dias maravilhosos. Queria começar agradecendo a organização. Nós estamos pelo 2º ano aqui patrocinando a Brasil Conference como YouTube, vendo vários rostos conhecidos aqui num lugar maravilhoso. A gente está live também, então tem família, tem fã assistindo. Então, mandar um beijo para o Brasil, para o meu filho, para o meu marido, que estão me assistindo também. É um orgulho enorme estar aqui no MIT hoje, principalmente para falar sobre economia criativa. Primeiro, eu vou começar me apresentando. Eu sou Manu Vilela, eu sou líder do ecossistema de criadores do YouTube Brasil. O YouTube é minha casa há quase 10 anos. Passei por várias áreas e hoje tenho o prazer de liderar a área que cuida de entretenimento, gaming, shopping, podcast e tantas outras verticais de conteúdo muito importantes para a plataforma. Mas hoje vocês não estão aqui para me ouvir falar, eu estou aqui no papel de mediadora, para a gente escutar um pouco e debater sobre economia criativa. E aí a gente estava até na salinha agora há pouco falando que, apesar de ser o único painel que tem como título Economia Criativa, foi um dos tópicos mais debatidos dentro e fora de sala nesses 2 dias que a gente está aqui. Pelas lideranças que vieram, pela importância do tema e pela importância que tem no Brasil hoje, tanto o impacto econômico, mas também o impacto social, que criadores como Rafa Xavier e Igor Coelho tanto ajudam a desenvolver. Então, eu queria começar aqui pedindo para que eles se apresentassem. Primeiro, Rafa, e queria que você contasse do seu papel de historiadora, de como você começou o canal no YouTube e onde você está hoje. Olá, estão me ouvindo bem? Sim? Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria dizer, né, que assim, eu não consigo nem mensurar o que é poder estar aqui, né, nesse ambiente com tantas pessoas assim, incríveis, compartilhando um pouquinho da minha história. Como a Manu me introduziu, eu sou Rafa Xavier, tenho 27 anos e tudo começou, como eu sempre conto, na salinha da casa da minha avó, numa cadeirinha de plástico, quando, em 2014, ali, eu, na Universidade Federal de Minas Gerais, tentando fazer um corre, né, para eu conseguir me manter na faculdade, assim, porque quando a gente vem da periferia, só da gente passar na faculdade em si já é assim uma coisa muito grandiosa, mas se manter ali dentro, com aqueles horários loucos, né, de rotina da faculdade e tudo mais, a gente não consegue trabalhar no CLT, e eu não tinha condições de me manter ali dentro, e eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para eu conseguir estudar aqui no meio dessa galera. E aí, passou-se alguns anos e eu falei, o que eu vou fazer para eu conseguir dar conta dessas despesas? E eu falei, e se eu trançar? Porque é uma coisa que todo mundo na minha casa usa, a galera toda no meu bairro usa, é uma coisa que a gente, enquanto pessoas negras, cresce fazendo, né? Assim, a trança ela é uma tecnologia ancestral do povo preto, né? E aí, nesse sentido, eu falei, eu vou fazer um curso de trança e vou ver o que dá. E aí, eu fiz um curso de um dia e comecei a fazer uns atendimentos, assim, para conseguir pagar ali as despesas do que era a minha vontade. Eu sempre falo que eu sempre quis ser professora, né? Eu sempre quis ser educadora e ali na faculdade de História eu precisava de uma forma de sobreviver naquele ambiente. E com isso eu comecei a trançar alguns cabelos, até que eu percebi que, na verdade, trançando, eu conseguiria fazer uma renda maior do que sendo professora de um ensino regular ou coisa do tipo, né? Que coisa. Eu dei aula há 7 anos e eu lembro que no ápice eu já tinha sido promovido 3, 4 vezes. E aí você percebeu que ainda assim não dava para segurar as contas, né? Não dava para sobreviver ao fato de ter 2 filhas. Exato. Eu não tinha filho, mas ainda assim eu percebi que trançando eu ia fazer uma renda maior do que trabalhando, sei lá, em 2, 3 escolas. E eu falei, pera lá, vou investir nisso aqui. O que eu não sabia é que eu conseguiria ser as 2 coisas ao mesmo tempo, professora e transista, porque trabalhando com aquelas mulheres negras, né, que eram as pessoas que eu atendia, eu conseguia compartilhar muita coisa sobre história, cultura, sobre identidade. Foi numa época que a questão da transição capilar e etc. estava muito em ascensão. E falando muito disso, né, assim, nas redes sociais. Falando de que ano, Rafa? Desculpa. Isso era 2018, assim, né? Era 2018 ali.
E todo mundo falou, Rafa, você fala muito bem, porque eu era professora, né? Então eu era uma boa comunicadora de fato. Por que você não grava uns vídeos, assim, ensinando e tal? E eu falei, beleza, vou gravar uns vídeos aqui. E aí, tipo, eu tinha um Galaxy, assim, S alguma coisa, tipo sabe? E com aquele Galaxyzinho, assim, todo quebrado, assim, eu apoiava, assim, tipo uma planta, igual essa, assim, eu apoiava a câmera e ficava lá. Oi, pessoal, então, aqui é a Rafa Xavier. E falando várias coisas sobre minha experiência e subindo esses vídeos para o YouTube, assim, eu usava aquele InShot, sabe? Todo mundo usou o InShot, né? Para tentar editar alguma coisa aleatória, assim, aí eu colocava, tipo, um título e os vídeos subiam. O que eu não sabia é que ali eu estava começando a abrir uma porta, né, muito grande para mim, para outras mulheres, porque eu percebi que através da internet eu poderia ser uma educadora também. Então eu comecei a fazer cada vez mais vídeos falando não só sobre a técnica de trança em si, mas sobre empreender, sobre marketing, etc. E quando eu me dei por mim, eu comecei a ter uma procura muito grande de alunas, etc. E isso foi fazendo com que o canal crescesse, com que as minhas outras redes crescessem. E foi assim que eu comecei, né? Acho que é legal, quem quiser ver, esses primeiros vídeos ainda estão no canal da Rafa. Isso. E é legal ver a evolução dela como comunicadora e também pela tecnologia, né? Que agora você não tem mais um Galaxy. Hoje a gente tem aparato, equipe, etc. Mas esse é basicamente o início, né, do que hoje são mais de 4.000 alunos, assim, dentro e fora do Brasil, mas a gente vai conversando sobre isso. Igor, você, só queria deixar aqui um disclaimer, que o Igor ele colocou a pedra fundamental do que é hoje podcast no Brasil. Ele levou o formato que a gente conhece, aí você pode chamar de mesa-cast, videocast, podcast, como quiser. Até no BBB hoje, viu? Até no BBB. E hoje está aqui também para dividir um pouco da sua história, mas a sua história é pré-podcast. Eu queria que você começasse contando um pouco. Então, eu estava ouvindo a história da Rafa e eu pensei, cara, eu acho que eu vou pular a etapa do jacaré, a etapa de dar aula, a etapa de conseguir um CAE de Cambridge totalmente desacreditado, quando todo mundo estava dizendo que eu tinha que fazer o FCE, quando eu dava aula de inglês na cultura inglesa, e depois quando eu fui parar no YouTube por causa de uma amizade que eu fiz com o David Jones em 2001, que me levou a 2014, que é meu primeiro canal de games, que foi a minha primeira tentativa na internet, e que isso foi até 2020, quando eu de fato parei. Mas, pensando bem, eu acho que eu estou aqui por causa do Flow Podcast, né? Então, eu vou pular essa etapa e vou chegar no Flow Podcast, que é a minha segunda tentativa na questão de criação de conteúdo na internet, porque eu costumo dizer que a minha alma foi salva ali quando a gente começa o Flow Podcast, porque eu tinha transformado o meu hobby em trabalho, eu gostava muito de jogar videogame, e era isso que eu fazia para passar meu tempo e tudo mais, e para curtir um momento que eu não estava trabalhando, e eu instrumentalizei isso para comprar fralda, que foi mais ou menos quando a minha esposa engravidou da minha segunda filha. Se a gente pular para 2016, que foi quando eu me consegui, com renda de internet, trabalhando com 4 canais diferentes de games, eu comecei a ganhar mais assim do que dando aula, e foi a primeira oportunidade que eu tive para sair do Rio de Janeiro, porque eu tinha 3 grandes questões lá. A primeira é que eu tinha medo de sair de casa com as minhas filhas no carro, tinha medo dos caras roubar meu carro com o filho e tudo dentro. O calor era algo que me incomodava muito, e é tudo muito caro no Rio de Janeiro. Então, assim que eu consegui sair, eu fui para um lugar muito improvável, que geralmente espera-se que vá para São Paulo, mas eu fui para Curitiba. E foi lá que eu conheci o Monark e o Jean, que junto deles a gente começou o Flow Podcast, né? Beleza. Esse começo, quando a gente viu o que poderia ser, olhando para mercados mais envolvidos, como especificamente o Joe Rogan, aqui nos Estados Unidos, que já estava fazendo isso há 10 anos, e como isso não era algo no Brasil, não tinha. Não existia. Não existia. Então, a gente em 2018 começa, ficamos 4 meses só em Curitiba, nos mudamos para São Paulo, porque o Flow Podcast não pode existir em outro lugar que não seja São Paulo. No mundo, precisa ser em São Paulo. E quando a gente faz esse movimento, que a gente começa a de verdade entender que era só uma questão de tempo. E assim, eu posso parecer um babaca falando isso, mas eu meio que sabia. Já me perguntam bastante como é que foi conversar com os presidenciáveis.
em 22. E eu respondo sempre que, cara, era uma etapa. Estava mapeado desde 2018. A gente sabia que a gente ia... Pelo menos a gente sabia que a gente queria chegar lá. Talvez não fosse possível em 22, mas quem sabe na outra, né? Mas graças a Deus rolou lá. E aí, cara, a gente, no meio de 2020, quando as coisas começam a funcionar e o projeto começa a se pagar, porque a gente pagou para isso existir durante 2 anos, custava mais ou menos uns 20 pau por mês. Mas para nós, era assim, cara, é só uma questão de tempo, a gente só precisa se manter vivo até dar certo, porque não tem como não dar certo, sabe? E quando deu certo, de fato, a gente olhou para o mercado e viu que não tinha um mercado. Tinha o Flow Podcast, assim, quase que completamente sozinho. Existiam outros programas também. Dá para citar o Poucas, do Cauê Moura, que era um projeto meio esquisito dentro do canal do UOL. E que eu me lembre, cara, tinha o Felipe Solari, que eu acho que ele está até hoje fazendo Sistema Solar ainda. Mas com uma pegada diferente. A gente queria desenvolver o mercado. Sabe? A gente identificou que eu poderia ser dono do bolo inteiro, e esse bolo ser um bolinho, ou dono de um pedaço de um bolo gigante. Então, eu não sei se os caras do iFood estão aqui, mas o meu irmão, junto com um artista, foram os caras que fizeram um material para apresentar por meio do Media Kit, o Media Kit. Por meio do Breno Masi, para apresentar para o iFood o que era aquele mercado que estava surgindo ali, né? E quando a gente consegue estar numa posição que, estamos fazendo caixa, olha, está tendo dinheiro, eu pago meu salário, pago o aluguel, pago a operação, pago o dinheiro, paga tudo, ainda sobra dinheiro, tá bom, vamos desenvolver isso aqui. E começamos a investir em outros programas. Eu quero pegar esse gancho, porque a gente escutou... Bem, quando a gente fala de economia criativa e criador, a primeira informação que aparece é sobre o tamanho da rede que eles têm. Quantos seguidores, quantos views. Pouco se fala do criador como empreendedor. E a gente escutou muito sobre a jornada de empreendedorismo aqui nesses 2 dias. E tanto na fala da Rafa quanto na sua fala agora, vocês passaram por esse momento de se perceberem um empreendedor. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque vocês são... da criação, do criativo. E vocês tiveram que, em determinado momento, abrir empresa, contratar pessoas. E o Igor já me falou isso algumas vezes, o quão desconfortável era se sentir nessa posição de empresário. Eu queria que você começasse falando e depois passar aqui para a Rafa também. Eu sou criador de conteúdo, né? Eu acho que a melhor coisa que eu sei fazer é sentar ali e trocar ideia com os caras da forma mais humana que eu consigo, né? E eu tenho uma sorte que, assim, eu acho que é porque eu sou carioca. Aí carioca conversa com qualquer um, né? Então, aí, por exemplo, chega no... Eu lembro de entrar num ônibus, tem um cara com a camisa do Flamengo, senta do lado dele e troca ideia. Então, assim, eu via muito meu pai fazer isso também. Eu não sei porque eu estou falando isso. Mas eu sou criador de conteúdo. Eu sou criador de conteúdo. E aí, o que acontece? Não sei se eu sou eu com certeza, na verdade, não sou um bom executivo, tá? Não estudei para isso, não tenho carreira no mercado, não tenho nada disso. E dá para dizer que eu acho que foi um puta acerto o lance de olhar pro que está acontecendo, pro caminho que eu sei para onde eu quero ir. Talvez eu não saiba como é que eu construo o caminho até lá, mas eu sei qual que é o objetivo. Então, a primeira coisa que a gente fez que, de fato, mudou a cara da coisa, e é o que marca sair de uma coisa feita num quarto, ou feita por 3 caras, ou feita de forma meio familiar, para uma coisa mais profissional, é quando a gente traz um cara que estava no mercado, que era CFO da Uber, que tinha trabalhado na P&G, no Unilever, não sei o que é o Geiger, e ele chega para chefiar essa parte de negócios, de certa forma. Mais recentemente, a gente trouxe a Sara também, que ela é ex-CMO da Mastercard. Você conhece a Sara? Ex-CMO da Mastercard, e ela tá sendo interessante, porque ela chega nesse momento de... beleza, estamos nos tornando altamente profissionais, mas ainda tem vários resquícios daquela estrutura familiar, sabe? Então, ela encontra problemas lá que são interessantes, porque e só são possíveis em coisas que são em startupeiro,
essas coisas que acontecem, que ela está lidando lá, e que ela nunca tinha visto na Mastercard ou na carreira dela de 20 anos de executiva. Quantos funcionários vocês têm hoje? Olha, eu acho... A gente está entre 160 e 180, alguma coisa assim. Mas até o início, primeiro trimestre do ano que vem deve subir mais uma galerinha aí. Porque a gente está inclusive fazendo uma parada de levar o digital para o físico, mas isso é uma outra história. Você estava falando, só para fechar esse lance, eu acho que a grande sacada que teve ali foi, cara, a gente precisa profissionalizar isso aqui e nenhum de nós sabe fazer isso direito. Quem são os caras que conseguem conversar com a gente, no sentido de entender o que a gente está tentando fazer, com menos chance de engessar toda a ideia da coisa e perder a essência? Como é que a gente faz isso? E eu acho que a gente está rolando, porque a gente está trazendo gente de mercado cada vez mais e tem funcionado, sabe? Bom, Rafa, e você? Conta um pouco, porque você contou sobre a sua trajetória, começou com o canal, começou com as aulas, só que hoje você também é empresário. Eu queria que você contasse um pouco sobre o seu salão em BH e todo o negócio que você construiu. Sim. Para mim foi muito louco, assim, né, essa ideia de falar sobre ser uma empresária, porque quem é empresário no Brasil não tem a minha cara, né? A gente não vê jovens mulheres negras conseguindo se intitular como empresárias. Então, para mim, foi uma coisa um pouco conflitante no início, porque ninguém me olhava dessa forma e eu não tinha essas referências também, né? De falar assim, poxa, quem são as mulheres que se parecem comigo, que são grandes empreendedoras ou empresárias no Brasil? Mas chegou um momento que eu tive que entender que era aquilo, porque existia um faturamento e esse faturamento ele era um faturamento de uma empresa. Então, pera lá, vamos organizar as coisas. E o que aconteceu é que eu já tinha um negócio no físico, né? Como eu era uma transista, de fato, em Belo Horizonte, a gente tinha um pequeno salão na época e eu fazia ali meus atendimentos e produzia conteúdo paralelamente àquilo nas redes sociais e ajudava as pessoas como eu podia. Até que eu entendi que aquilo que eu estava transformando em conteúdo era comercializável também. Muitas vezes a gente acha que na internet comercializar o nosso conteúdo é só ads ou é só publi, né? Então, vamos correr atrás de marca, vamos monetizar isso aqui. Mas existem outras grandes formas também de monetizar o que a gente está produzindo ali enquanto conteúdo digitalmente falando. E foi isso que eu fiz, né? Porque quando a gente começou a construir uma esteira de produtos para essas empreendedoras que me seguiam, a gente conseguiu escalar as coisas de uma forma estratosférica. Assim, como eu disse, a gente tem hoje 4.000 alunas de dentro e fora do Brasil, né, que são também outras mulheres negras empreendedoras que trançam cabelos, mas que também trabalham na área da beleza negra de um modo geral, e que essas mulheres também estão procurando formas de se instruírem, de serem mentoradas e etc. E foi um desafio, porque eu também não tinha onde procurar essa referência. Mas o que acontece é que esse olhar, né, assim, mais estratégico foi, inclusive, o que me ajudou a conseguir se manter dentro desse mercado de uma forma mais saudável. Porque é legal produzir conteúdo só para produzir, falar do que a gente gosta na internet, por falar, né? É bom produzir conteúdo daquilo que a gente ama. A gente estava até brincando, né? Que a gente ia sentar aqui e ia ficar falando o dia inteiro, porque a gente ama de falar sobre isso que a gente faz. Mas, de qualquer forma, esse lugar de conseguir transformar isso que a gente ama em algo que seja rentável, pode ser desafiador. E aí é nessa hora que a gente precisa entender como descentralizar um pouco as funções, trazer equipe, conseguir empregar mais pessoas. E aí foi isso que eu fiz, né? Eu comecei sozinha gravando no Galaxy, lá na sala da minha avó, editando no InShot. E hoje, depois de outras formações, inclusive, que eu fiz dentro do YouTube, para quem não sabe, né, o YouTube ele teve um fundo de investimentos por 3 anos, que foi o Fundo Vozes Negras. Foi uma iniciativa de aceleração de criadores de conteúdos negros dentro da plataforma. E eu fui uma das brasileiras selecionadas para esse programa. E foi, inclusive, lá que eu consegui dimensionar esse lugar da monetização do meu trabalho para além de ads, por exemplo. E aí hoje eu conto com uma equipe de mais de 12 pessoas, 12 a 15 pessoas, só no online, fora uma equipe no presencial também do nosso salão, né, que são ali mais 15 meninas mais ou menos hoje. Então, as coisas vêm crescendo de uma forma que, como não me considerar uma empresária, né?
E eu acho que tem uma história super bacana, que a Rafa, ela emprega mulheres que foram mentorandas, mulheres negras com a mesma capacidade, oportunidade, na verdade, que ela teve lá atrás. Então, ela também está devolvendo um pouco de tudo que ela conquistou. E eu queria pegar um ponto também sobre, quando eu comecei a falar da pedra fundamental do podcast, para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje, para o YouTube, é considerado um top país em relação à produção e consumo de podcast. Peço Inclusive, desculpas. não, graças ao Igor. E, inclusive, a gente tem... também, mas que começou o movimento. Hoje a gente tem milhares de podcasts que estão contribuindo para esses números, não só de watch time, de geração de receita, e, inclusive, fez a gente olhar como oportunidade. E aí, enfim, estou vendo o Caio aqui, que me lembrou hoje, então, trazer essa história também. O Caio, do Instituto Vero, trouxe um projeto para a gente de Media Literacy, através de um podcast. E a gente desenvolveu juntos, eles acabaram de lançar esse podcast, em parceria com outros youtubers. Então, para você entender uma história que você começou, que hoje está ajudando a capacitar e a trazer mais informação sobre proteção online, cyberbullying, etc. Então, é um pouco também do retorno da história que você começou. E já que a gente está falando sobre economia criativa, conversei com várias pessoas aqui e tem uma galera que está tentando, que quer começar alguma coisa nesse sentido, né? Cara, tem uma coisa que geralmente é a dica que eu dou para esses caras, que é o seguinte: isso que está acontecendo aqui não é 100% das histórias que surgem na internet, de empreendimentos ou de conteúdos que são criados na internet, que vão chegar num lugar de glamour, né? E não precisa também. Eu acho, inclusive, que o próximo passo desse mercado de podcast, eu acho que, na verdade, do próximo, o jeito de se criar conteúdo, eu estou falando talvez de uma forma geral, não só Brasil, a gente precisa, e eu não sei fazer isso muito bem não, tá? A gente precisa começar a prestar atenção, do ponto que a gente está tentando viabilizar um projeto de conteúdo e tudo mais, como é que a gente faz para monetizar. Primeiro a gente precisa criar uma base, criar uma galera que consome teu conteúdo por qualquer razão. Conversei com um garoto hoje aqui, talvez ele esteja aqui, que estava falando, com ele, que está fazendo uma parada que tem a ver com tênis, o esporte. Sabe? E eu falei para ele, cara, eu acho que é a melhor coisa já que você já tem uma base, já tem uma galera que te segue, você já entendeu quem é que está ali contigo, quem é que consome o teu conteúdo, eu acho que o próximo passo é você pensar como é que você consegue entregar uma parada tão maneira para esse cara que ele te dá 10 conto todo mês. Entendeu? Então, monetizar a própria base é um caminho que é mais difícil, mas, cara, caso haja êxito, ele é a melhor receita que tem, pô. Ele é a melhor receita que tem. Só que precisa de um trabalho aí de construção de base árduo. E que não admite muitos corta-caminho. Porque eu já vi muitos programas que nascem com pessoas muito famosas, estou falando de podcast agora, tá? Programas que nascem, são pessoas famosas, com convidados famosos, e aquela coisa ali, ela começa ao contrário. Em vez de começar pequeno e cresce, começa grande e encolhe. Porque o cara que chega lá no primeiro episódio, super bombado, não sei o quê, ele não dá para diminuir a qualidade da conversa ou do que está acontecendo, né? E como você caiu de paraquedas ali, não houve uma construção, a chance de dar... Eu já vi dar errado várias vezes. Já teve coisa dentro da minha casa, dentro do Grupo Flow, que deu errado, porque começou assim. Então, o cuidado com a base, saber com quem você está falando, para quem você está falando, qual o objetivo daquele cara, por que ele está contigo, o que ele gosta no programa, no teu conteúdo. Entender isso te dá uma puta possibilidade de devolver para ele um bagulho muito foda que ele te daria 10 conto para tu fazer. E você está falando, e aqui a gente está ouvindo, de 2 criadores endêmicos que nasceram como criadores, prosperaram, criaram seus negócios. Mas a gente tem um monte de estudantes sentado aqui, e a gente também estava conversando sobre isso.
Qual a necessidade hoje é cada vez maior para qualquer profissão, a gente está vendo médico, dentista, advogado e etc., precisar utilizar de uma linguagem de criador para falar com a sua audiência. Hoje vocês, para qualquer profissão, né? Como é que eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, porque você comentou sobre a base de fã, o criador que está, mas para as profissões, né, tradicionais, digamos assim, para os estudantes que estão sentados aqui. Hoje todo mundo precisa, em maior ou menor grau, se comunicar com uma audiência, que às vezes é uma audiência nichada, especializada, é o público do seu consultório, ou às vezes fura essa bolha e você vira um médico superstar também, criador de conteúdo. Como é que vocês ensinariam, né, para esses estudantes dessas profissões tradicionais, essa linguagem creator? Se eu puder falar bem rapidamente, eu acho que o que está acontecendo hoje está muito ligado. O que dá certo nas redes sociais, e agora eu estou falando de Brasil, o que dá certo nas redes sociais hoje precisa, assim, tudo que eu vejo deu certo primeiro em conteúdo curto e vertical. Então, uma atenção especial. Quando você for criar um conteúdo, como é que eu faço para isso no vertical, no short, ficar interessante, sabe? Tem muitos episódios do Flow que, meses depois deles terem acontecido, eles bombam de novo. Por quê? Porque saiu um conteúdo vertical, num short, no TikTok, qualquer coisa assim, que chama atenção para aquilo ali. Isso, esse mês eu chamei de novo o Guilherme Briggs por causa disso, porque quando eu fui ver os episódios que estavam funcionando naquele mês, o dele, que já tinha um ano, estava bombando. E eu, nossa, legal, vou chamar de novo. Entendeu? Então, quando vai criar conteúdo, não negligencia o conteúdo curto e vertical. Ele é muito importante. Todos os sertanejos que dão certo no Brasil estouram primeiro no vertical. Todos os funk, rap, não sei o que, estouram primeiro no vertical. Importante. Vai criar conteúdo? Pensa no vertical. Ah, foi você. Nossa. Eu acho que uma coisa que é muito forte para mim é a forma como hoje qualquer empresa ou qualquer marca que nasce, o que seja, está atrelado também sempre a uma marca pessoal de quem é a cara daquele negócio. E eu acho que isso faz muito sentido quando a gente está pensando em se desenvolver no online de qualquer forma que seja, né? É impossível hoje uma marca ou uma empresa prosperar. Impossível não, mas vamos colocar quase impossível para alguém pequeno que está começando não conseguir fazer isso sem se construir enquanto uma autoridade também no digital, né? E tudo isso vem, quando eu falo da marca pessoal, é da forma como você se conecta com aquelas pessoas que estão dispostas a te ouvir. Se eu conseguir, por exemplo, né, tá aqui hoje falando sobre ser transista, ou sobre esse meio, né, esse nicho que muitas pessoas nem sabem o que é, né, assim, como assim uma transista foi parar nesse painel? É porque existe uma comunidade muito grande que me impulsionou até aqui, porque existe essa identificação. Então, antes de eu ser uma transista, tipo, eu não sou só uma transista, eu sou a Rafa Xavier, que tem essa história, que tem essa identidade, que vem deste lugar, que tem esse objetivo, e aí existe uma comunidade de pessoas que se conectaram comigo e que impulsionaram meu conteúdo e eu vim parar aqui. Então, eu acho que isso é muito importante, assim, num meio onde a gente tem visto tanta replicação de tantos conteúdos parecidos, tanta gente querendo seguir fórmulas, né, do que eu vejo o Flow fazendo, então deixa eu só fazer a mesma coisa que vai funcionar. Eu acho que quanto mais a gente se apega à nossa história e àquilo que é essencial para a gente enquanto pessoas dentro do propósito do que a gente empreende, é o que mais impulsiona a gente dentro desse mercado, de fato. É que, no fim, as pessoas se conectam com pessoas, né? Então, ainda mesmo marcas, a gente vê um esforço deles, dessas marcas, de criar um avatar daquela marca, ainda que seja digital, né? Porque as pessoas se conectam com pessoas, no fim das contas. Muito bom. A gente está chegando aqui ao fim do painel e também adoraria ficar aqui conversando um pouco mais, mas a gente comentou o quanto a gente está voltando para casa com a bagagem cheia de histórias que foram divididas aqui nesses 2 dias. E eu queria que vocês compartilhassem o que vocês estão levando na bagagem de vocês aí da primeira Brasil Conference. E como as histórias, assim, pegando alguns ganchos também para dividir com vocês, o Igor ontem ficou quase 4 horas sem conseguir assistir uma palestra, escutando as histórias de vocês que estão sentados aqui na sala hoje. Então, de fato, está chegando com a bagagem bem cheia. E a Rafa,
recebeu várias mensagens, não conseguiu, mas de alunas transistas de Boston, que gostariam de encontrar com ela por aqui. Então, são só algumas das histórias que a gente está levando na bagagem e eu queria que vocês dividissem um pouco do que vocês estão levando de transformação aqui desses 2 dias. Vai lá, Rafa. Ele sempre deixa a mais difícil para mim primeiro, né? Eu vou ir. Eu acho que o Edu Lira tinha falado no painel dele mais cedo, uma coisa que eu acredito que resume bem assim, o que eu senti aqui nesses 2 dias, que foi sobre a ostentação da educação, né? Eu sou uma educadora e eu acho que tudo que a gente construiu aqui é muito potente, porque existem diferentes pessoas construindo pensamentos, ideias e, enfim, possibilidades de inovações, porque a gente quer ver uma transformação no Brasil acontecendo e que essa transformação ela começa pela educação, né? É impossível ver tudo isso aqui sendo aplicado, todos esses pensamentos maravilhosos serem aplicados se a gente não pensa na base, né? E o que eu levo para BH, né, de volta, não só para o Brasil, mas para Belo Horizonte, Santa Efigênia, é que existe, né, assim, barreiras quase que não existem barreiras, né? Não existem limitações para aquilo que a gente quer construir enquanto negócio, enquanto potência de empreendedorismo. Eu sinto que, por exemplo, eu vou compartilhar uma coisa aqui rapidinho, né? No próximo mês a gente está jogando aí para o universo, para as empresas, uma ideia de startup com o objetivo de acelerar essas empreendedoras negras periféricas que trabalham com a beleza negra de um modo geral e que era algo que eu já vinha alimentando há um tempo, mas que eu sentia que foi um solo fértil para eu perceber que isso é uma possibilidade gigantesca. Então, eu saio daqui muito inspirada com tudo que eu ouvi e eu espero que também vocês todos saiam daqui inspirados no sentido de perceber que tudo é possível quando a gente não só acredita naquilo que a gente quer, mas quando a gente também se cerca de pessoas que vêm fazendo aquilo que a gente pretende fazer com tanta excelência, né? Então, enfim, muito inspirador tudo isso aqui. Bom, eu diria que, primeiro, é muito impressionante que esse evento consegue juntar todas essas pessoas e tudo que de fato acontece aqui é bem impressionante, como se construiu isso. E assim, sobre o evento, sobre os painéis, sobre as oportunidades de educação e de painéis que a gente tem aqui, acho que a Rafa já falou muito bem. Então, sei lá, eu diria, para você que é estudante, principalmente, esse evento aqui é uma puta oportunidade de você apertar as mãos mais importantes que você vai encontrar. Tá? Então, não deixa passar a oportunidade de falar com as pessoas que podem levar o que você... sei lá, alguém que possa somar com o que você está buscando, e essa pessoa deve estar aqui. Tá? Então, fique esperto, não deixa ela embora, não. E se alguém quiser trocar uma ideia comigo depois, aí fala com o João, com o Edu, com o Eric, ou com a Marcela, ou com o Álvaro, que tem meu contato, e aí a gente se conecta, tá bom? Obrigado, gente, todo mundo aí pela moral. Obrigado pelo tempo. É isso.